Rafa, um dos pontos que eu até conversei com o pessoal hoje no pre-market. Né? O que aconteceu para o Ibovespa foi interessante, porque o Google iniciou o ano inspirado, Rafael Lara. Eu comecei acertando na veia ali a análise para o nosso índice hoje. Eu achei que a gente ia ficar num momento muito mais inspiracional na parte da manhã, hoje no pre-market, mas acabou que o Felipe, né, sempre muito assertivo, falou: Guga, e qual é a sua opinião para o dia de hoje? E aí tracei a análise para o índice futuro, tinha ali uma primeira projeção que vou compartilhar com vocês aqui agora, o que tinha falado hoje no pre-market, e aí depois, né, de nós olharmos aqui a movimentação do índice futuro, eu vou olhar com vocês, né, as nossas expectativas aqui para o Ibovespa, né? O que eu imagino que tenha que acontecer de resposta nesse nível de preço. É um nível bem importante, o mercado precisa responder positivamente, precisa ir para aquela região dos 113 mil pontos, senão de fato, Rafael Lara, nós só vamos ver o nosso mercado, quem sabe, reagindo ali na região dos 96.500 pontos. Mas enfim, o que eu conversei hoje com os nossos telespectadores e amigos, né, sem briga, hoje na parte da manhã aqui no pre-market, né? Eu mostrei que nós tínhamos uma condição, deixa eu só configurar aqui a ferramenta, que ela estava desatualizada, mas nós tínhamos aqui uma condição de ver o mercado ir buscar mostrar níveis para que a gente possa entender, né? Nós tínhamos aqui uma condição para o mercado ir buscar esses patamares de preço que eu tinha aqui marcado, que era ali na região dos 107.350 pontos. Tá? Foi a região onde nós vimos o nosso mercado avançar, chegar lá, né, e depois deteriorar valor. Então, meu objetivo para alta hoje no dia era que pudéssemos chegar até os 107.350 pontos, e o meu objetivo que eu conversei hoje com vocês aqui no pre-market, na BMC, na parte da manhã, né, era do mercado poder ir trabalhar aqui na região, deixa eu mostrar para vocês, que era dos 104.450 pontos. Né? Então acabou que essa foi a nossa marcação para o dia de hoje e foi bem onde o mercado ele trabalhou. Né? Foi bem os níveis de preço que nós vimos aqui o nosso índice futuro trabalhando. Tá? Show de bola, então. Legal. Mas agora voltando para o Ibovespa, né? Depois de mostrar o que nós conversamos hoje no pre-market e a importância de se acompanhar o pre-market, o que eu estou vendo aqui no Ibovespa, Rafael? Qual é o meu receio? O que podemos enfrentar aqui no curto prazo? Tá? Primeiro, a gente tem que entender qual é o nível de preço que nós estamos trabalhando aqui agora no Ibovespa, tá? Para poder também entender o que nós podemos esperar do nosso Ibovespa no curto prazo. Tá? Então o que eu estou enxergando, Rafael, e estou utilizando como referência, como base de dados, tá? Para toda a nossa análise, é esse movimento aqui do mercado. Ó. Movimento que, estou pegando esses dados entre os dias 18 de maio de 2020 até o dia 11 de janeiro de 2021. Tá? Então essa movimentação de alta, né, que nós temos nesse período, toda essa base de dados que está aí nessa amplitude do mercado, né, eu utilizo ela como referência para poder fazer a projeção do que eu estou acreditando que possa vir a acontecer na queda. Tá? No movimento de queda, tá, só para o pessoal entender, a primeira correção que nós tivemos aqui do mercado, ela foi uma correção que veio nos níveis de preço de 25%, né? Foi uma correção de 25% de toda essa alta. Consequentemente, a minha expectativa na segunda etapa de queda é que possa corrigir até a região de 50%. Tá? Então, esse é o cenário que eu tenho traçado. Esse nível de 50%, tá, seria um retorno do mercado até, quem sabe, para esse patamar de 92 mil pontos. Tá? Então, quando eu olho para esse cenário que nós temos agora, tá, o pior cenário que eu consigo enxergar para esse nosso primeiro trimestre deste ano de 2022 seria o mercado voltando, né, para esse patamar de preço dos 92 mil pontos. Tá? Então esse seria o meu cenário mais negativo, mais né, temeroso de curto prazo, certo? Num primeiro momento, numa primeira janela, deixa eu só ajustar aqui para... Estou meio que me atrapalhando aqui com as configurações novas do Profit. Teve uma atualização do software. Mas o primeiro cenário negativo que eu tenho, né, se o mercado ele não conseguir se manter acima dos 104 mil pontos,
tá? É para vir buscar aqui essa região dos 94.700 pontos. Tá? Então, só para deixar aqui marcado, 94.700 pontos. Ó. E a minha base de referência para fazer essa projeção é essa aqui. Ó. Os níveis de preço entre o dia 30 de novembro e 13 de dezembro de 2021. Tá? Então essa é a base que eu utilizo como referência para fazer essa projeção da movimentação de baixa, que seria jogar esse mercado lá nesses níveis de preço dos 94.500 pontos. Esse é meu cenário negativo. Tá? Então, primeiro rally 94.500, segundo, né, nível lá para os 91.700, 92.000 pontos. Tá? Então, seria a região onde eu acredito que valeria a pena nós procurarmos uma situação positiva para se comprar novamente. Temos que entender, Rafael, que este ano de 2022 vai ser um ano onde nós vamos encontrar, em algum momento no tempo, nós vamos nos deparar ao que é, né, a elevação de juros nos mercados externos, tá? Então vamos olhar para a elevação de juros no mercado na Europa, vamos olhar para a elevação de juros no mercado norte-americano, vamos também, né, sofrer todo esse processo de tapering, né? Ou seja, diminuir a injeção de liquidez nos mercados, e todos os sinais que nós tivemos no último ano de que iria iniciar um processo de redução de liquidez, nós vimos as bolsas lá fora sofrendo uma correção muito intensa. Então tem que entender que esse processo de correção ele vai acontecer em algum momento no tempo nas bolsas lá fora, e isso vai impactar o sentimento do investidor estrangeiro. Quando nós olhamos para o balanço, né, dos investidores estrangeiros na nossa bolsa aqui brasileira, nós vimos que ele, no ano passado ele foi positivo. É compreensível, né, entender isso, uma vez que nós vimos commodities no mundo todo subindo forte, né, e querendo ou não, se nós compararmos, né, a evolução da bolsa brasileira e a evolução das outras bolsas no mundo, a nossa bolsa, né, ela ficou atrasada. Tá? Então existe aí uma janela, né, de oportunidade, se nós assim pensarmos, na Bolsa Brasileira. O problema é que quando começar a corrigir lá fora, ninguém quer saber, né? Vai corrigir Brasil, vai corrigir, né, qualquer tipo de mercado. Então consigo enxergar que tem espaço para vir, para retornar para esses níveis de preço aí. Bom, isso olhando o cenário negativo. Agora, olhando o cenário positivo, o que nós temos aqui de positivo, né, no nosso mercado? O que nós podemos encarar e podemos imaginar? Né? Poxa, se o tom ficar mais ameno, se o tom ficar mais né, interessante, né? Aonde nós podemos esperar que a Bolsa Brasileira possa chegar? Tá? Então, o que eu consigo enxergar, Rafael? Eu consigo enxergar que nós temos aqui espaço no melhor dos melhores dos cenários, para voltar lá para a região dos 125 mil pontos, tá? 125.600, 125.500 pontos, certo? E o grande divisor de águas, ao meu ver, tá, está ali naquela região que é entre os 111.500 e os 111.500 e os 113.250, tá? Então, para mim, essa aqui é a região, né, que vai ser a região divisora de águas para, né, o mercado acelerar ou não. Tá? Então é isso que eu estou esperando. Acho que nós temos aqui, né, como eu falava no último trimestre do ano passado, oportunidades de alta muito pontuais, né? Então é muito especulativo mesmo a posição. Não dá para imaginar, eu não consigo enxergar um movimento de curto prazo para ir buscar novas máximas históricas e buscar um patamar de preço e se manter num patamar de preço mais elevado. O que eu consigo enxergar aqui é um movimento mesmo de curto prazo que tem capacidade de ir para essa região aí, quem sabe, de 113 mil pontos, e no melhor dos cenários, 125.500 pontos, mas eu confesso, né, que eu ainda não consigo enxergar um estímulo, né, um fluxo que possa levar o mercado para esse patamar. Continuo enxergando alta de juros no curto prazo, continuo enxergando o multimercado saindo das suas posições de bolsa, né, que tomaram posições de forma
não positiva, né? Eles não têm o costume, não tinham o costume, né, de investir no mercado de bolsa de valores, de renda variável, né? E o mercado sempre foi um mercado de juros, e o cenário, né, ele está muito propício para aquele investidor que investe, né, em juros, que é o caso dos fundos multimercados. Não consigo enxergar um fluxo negativo e não consigo enxergar um fluxo positivo, por isso que eu também acabo ficando, né, com esse viés, né, de que as oportunidades de curto prazo elas são muito pontuais.